Fala, doutores das contratações públicas. Meu nome é Anselmo, sou gestor público, atuo há mais de 15 anos na administração pública. Quero tratar com você hoje aqui um assunto muito importante nos processos licitatórios, que são os direitos, os benefícios que a lei traz, que asseguram as MEs e as empresas de pequeno porte, as EPPs, tá? Então, quero trazer hoje aqui alguns pontos que alguns clientes, alguns colegas, alguns profissionais da área, seja advogados, seja pregoeiros, agente de contratação, seja quem atua dentro das licitações públicas, sempre nos trazem alguns questionamentos, tá? Então, vou trazer para aqui para você alguns pontos que você deve talvez, já passou por algumas dúvidas. Então, esse vídeo tem a intenção de esclarecer possivelmente alguma dúvida que você tenha, tá? Primeiro, eu preciso lhe dizer que os benefícios previstos para ME e EPP estão na Lei 123, na lei tida como Estatuto das MEs e EPPs, e no que se refere aos processos licitatórios, os benefícios vão estar lá previstos praticamente nos artigos 42 ao 49. Na lei de licitação, na nova lei de licitação, o artigo 4º trouxe as regras para a aplicação dos benefícios às MEs e EPPs, tá bom? Então, dá uma observada lá nesses dispositivos para que você depois possa compreender melhor aquilo que a gente vai trazer aqui, tá certo? Dentre alguns benefícios que a lei do microempreendedor, a lei da microempresa, a lei 123 de 2006 trouxe, tá a questão da regularidade fiscal e trabalhista de forma tardia, eu vou falar mais adiante o que seria isso. Traz também o benefício do empate ficto, também vou falar sobre isso daqui a pouco. Também o benefício de participar de processos licitatórios ou de itens de processos licitatórios exclusivos para ME e EPP, e também a questão de cota reservada, tá bom? Não basta ser MEPP já para ter esse direito garantido, tá? Tem alguns requisitos, tem algumas regras a serem observadas, tanto por quem faz o processo licitatório, tanto por quem, na condição de licitante, vai participar do processo licitatório. Esses benefícios aí, e aí tratando mais de forma bem específica, para que você seja considerada uma empresa, uma ME ou EPP, está tudo atrelado ao teu faturamento, é isso? Então, hoje o limite máximo é 4 milhões e 800 mil de faturamento. Então, se sua empresa, dentro de um exercício, de janeiro a dezembro, faturou 4 milhões e 800, você ainda é uma empresa de pequeno porte. Se você já faturou além disso, você desenquadra dessa condição e vai aí ser uma empresa de grande porte. E aí, no que se diz, dentre alguns benefícios, mas no que se diz relacionado a licitações, você já não tem mais os direitos que são exclusivos para MEs e EPP, tá certo? Puxando um pouco agora para a questão do artigo 4º lá da nova lei de licitação, ela trouxe o seguinte, e aí quem confecciona o edital tem que observar essa regra. Se aquela licitação, se a licitação for global, se aquele lote, e aí se a licitação for por lote, ou aquele item, a licitação for por item, tiver estimado mais de 4 milhões e 800, nesse processo não terá as regras e benefícios garantidos às MEs e EPPs. Mas aqui eu faço uma ressalva. Pode ser que tenha licitações que sejam por itens ou por lotes, que tem alguns itens que tem estimado além de 4 milhões e 800, e tem itens ou lotes que tem estimado até 4 milhões e 800. Então, naqueles itens que tiver estimado até 4 milhões e 800 mil, tem que assegurar os direitos às MEs e EPP. Por outro lado, as empresas que participam de licitações, elas precisam declarar, força do artigo 4º, salvo engano, parágrafo 2º, que no ano de realização daquele processo licitatório,
ainda não fechou contrato, não assinou contrato, né, que ultrapasse o valor de 4.800.000 reais. Então, veja, então, a lei trouxe essa responsabilidade, que não é pequena, né, esse dever da empresa declarar que, ó, nesse momento da licitação, nesse ano, eu ainda não fiz contrato com a administração pública que ultrapasse aí o valor de 4.800.000 reais. Então, você precisa declarar isso. E aqui você pode me perguntar, Céu, mas como é que se chega a essa conta? Como eu menciono aqui contratos, atas de registro de preço, não, eu só considero o que eu recebi efetivamente. Como é isso? Veja, o TCU já se debruçou sobre isso e disse o seguinte: basta ter contrato firmado. Não necessariamente é preciso ter havido o pagamento. Então, fechou o contrato, tem nota de empenho, tem ordem de fornecimento, pronto, acabou, já entra na conta desses 4.800.000 para ser observado quando o licitante for participar de processo licitatório que vai requerer esse direito de ME e EPP. Tá? Ela pode até participar do procedimento, mas ela não pode se valer dos benefícios das MEs e EPP se aquele item portar a participação de ampla concorrência. Tá? E as atas, Anselmo? As atas não entram por si só nessa conta, mas o que se originou delas, sim. Então a gente sabe que tem alguns processos licitatórios aí que já, assim que se homologa o processo, já se faz um contrato. Pronto. Então, quanto foi esse contrato? 1 milhão, pronto, já entra na conta. Não, fiz uma ata, deu 3 milhões. Assinei, não comprei nada ainda, não fiz um empenho, não fiz nada no contrato, não entra na conta. Não, mas já tem 500 mil em nota de empenho. Não teve medida de contrato, mas tem nota de empenho. Pronto. Esses 500 mil já entram na conta. Tá? Então, observa bem isso para que não tenha nenhum problema na frente. Alguém pode dizer assim, Céu, mas essa declaração aí, alguns licitantes vão usar de má fé e vão declarar falsamente. Veja, a gente sabe que, infelizmente, tem alguns licitantes que têm essa coragem mesmo, tá? Mas hoje, com o avanço da inteligência artificial, com todo licitante tem ali acesso à internet, o que vai acontecer? Alguém participou do processo licitatório. Se alguém venceu, através de um benefício previsto na ME e EPP, o que vai fazer o concorrente? Ele vai fazer uma busca rapidamente ali e se identificar que aquela empresa já ultrapassou o limite, aí o que ele vai fazer? Vai pedir para que o pregoeiro, o agente de contratação, venha diligenciar essa declaração. E aí o pregoeiro tem um dever, o agente público tem um dever, esse agente de contratação tem um dever, a comissão, de diligenciar isso no site, no Portal Nacional das Contratações Públicas, o PNCP, enfim, nos mais locais aí variados aí pode se identificar, em sites, em tribunais, etc, etc. Então, se confirmar essa denúncia, e aí tem que apurar, tem que ir um procedimento para possivelmente punir essa empresa e até declarar ela inidônea para processos licitatórios, tá? Então, não é moleza, bastante responsabilidade nessa autodeclaração para que não venha a ser punido aí por declaração tida como falsa, tá bom? O uso indevido do benefício, ele pode gerar vários problemas para o licitante, desde impedimento de licitar, multa, impedimento de licitar e até a pena máxima para aqueles que vivem no mundo da licitação, que é a inidoneidade de participar de processos licitatórios em todo o país por um determinado período de tempo, tá? Então, bastante cuidado para que você não use de forma indevida esse benefício que é para as MEs e EPPs. A licitação, ela, às vezes, é uma obra, então ela é global. Então, tem um estimado de 4 milhões, pronto. Vai prever nesse edital os benefícios para a MEPP. Não, Anselmo, é uma obra e o estimado de 10 milhões. Acabou. A MEPP ela pode participar do processo, mas ela não vai participar com os benefícios de MEPP. Tá? É bom que se diga isso. Não é que ela não pode participar mas ela não vai ter aqueles benefícios de regularidade fiscal trabalhista de forma tardia, o benefício de impacto ficto, enfim, não vai ter esse direito em uma licitação que tem estimado além de 4.800.000 ou que essa própria empresa já tenha fechado o contrato que ultrapasse o valor de 4.800.000
no exercício, nesse ano da realização do processo licitatório, certo? Então, como já disse, o TCU, né, através dos acordos 1425 de 2026, 1970 de 2025, 442 de 2026 e o 1488 de 2022, já tratam desses assuntos, querendo você dar uma observada lá para entender melhor, tá bem? Só trazendo aqui um assunto com relação às licitações exclusivas, os itens exclusivos. O artigo 48 da Lei 123 de 2006 traz a regra de que, se em uma licitação, sendo por item ou por lote ou global, se tiver estimado de até R$80 mil, essa licitação ela é exclusiva para ME e EPP. Se o item for ultrapassar esses 80 mil, mas ele tem natureza divisível, vou dar um exemplo, material expediente, material de limpeza, como medicamentos, a administração ela poderá estabelecer a lei de até 25% destinado para ME e EPP e os outros 75% para ampla concorrência, tá? Então, é possível. Só um detalhe para essa regra da divisão de cotas, que o artigo 49 também traz algumas possibilidades, algumas ressalvas. Tem situações que, embora tenha natureza divisível, mas vai ocasionar prejuízo à execução e entre outras questões, tá? Então, a questão da licitação exclusiva e cota reservada é isso. Com relação ao empate feito, é o seguinte, digamos que um licitante, na condição de ME e EPP, de ME ou EPP, ele está participando de um processo licitatório em um item que é de ampla concorrência e concorrendo com ele está alguma empresa que é de grande porte. E aí digamos que na disputa ali, a empresa que é ME e EPP, em um pregão, parou em R$105, para você entender, eu vou trazer número fechado aqui para você entender, parou em R$105. O que vai acontecer? E aí alguém de grande porte colocou R$100, parou a disputa. Quem ganhou? Alguém que colocou o preço, a proposta de R$100 e que não é ME e EPP. Você, ou o licitante, a empresa que esteja enquadrada como ME e EPP, está dentro de 5%, o impacto fito. Então ela tem o direito de cobrir aquela melhor proposta de R$100 e vencer o item. Se for uma concorrência, e aí uma obra tal, enfim, esse limite de 5% passa a ser 10%, tá? O empate feito, tá bom, gente? Então, para você entender o que é essa questão de empate ficto. Esse empate ficto ele só acontece entre uma empresa ME ou EPP e uma empresa de grande porte, nunca nas mesmas condições, tá bom? Espero ter contribuído com o seu aprendizado, para não ficar muito extenso o vídeo, então a gente encerra por aqui. Peço que compartilhe, curta aí, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, pode ser que possa ser útil, e espero ter contribuído com o seu aprendizado. Valeu, até uma próxima oportunidade.